pessoal, tudo bem? Eu sou o Sidney do canal Cid Silva, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Hoje estamos aqui com o nosso convidado ilustre, o Gustavo, que vai estar aqui fazendo a pergunta dos participantes aí, o pessoal que está participando no nosso canal aí. Fica à vontade, Gustavo. É isso aí, pessoal, tudo certo? Bom, primeiro quero agradecer aí, que é uma honra estar ao lado desse cara aqui, desse mestre, e a gente vai estar selecionando algumas dúvidas aqui de um pessoal, selecionando algumas perguntas baseado na pintura, certo? E eu vou estar aqui selecionando umas perguntas para o Sidney responder para vocês. Ó, já vou aqui com a primeira pergunta. Essa pergunta é lá do Cleverson de Florianópolis. Tem como passar massa corrida em MDF? Opa, Gustavo, grande pergunta, uma pergunta meio diferenciada aí do nosso dia a dia da pintura. Cleverson, muito obrigado pela pergunta. Então a resposta para você, já que meio imediato, sim. Isso foi um serviço que eu fiz, que eu apliquei também, para saber como o comportamento que ia acontecer, se ia realmente dar certo ou não. Mas agora eu posso aqui com certeza, te dizer que pode sim aplicar massa corrida, é o mesmo processo que você vai aplicar no gesso. Não tem necessidade de aplicar fundo, seja fundo a óleo ou selador ou qualquer outro tipo. Você já pode aplicar diretamente a massa no MDF, até porque ele vai ter uma absorção e vai dar uma aderência. Perfeito acabamento, da mesma maneira que você for fazer no gesso ou acartonado, alguma forma parecida. Será dessa forma. Perfeito. Agora então vamos selecionar outra pergunta aqui do Adriane do Paraná, certo? Qual é a tinta mais resistente para o lado de fora da casa? Vamos lá. Opa, muito obrigado, Adriane, pela pergunta. Pergunta muito bacana. Exatamente. Nos dias de hoje, as tintas elas seguem uma tendência. Certo. E a tendência de hoje em dia segue as tintas emborrachadas. É a tinta mais indicada para a parte externa da casa. É uma tinta mais resistente e é uma tinta que ela tem muito concentrado na parte de resina e na própria borracha mesmo. Então ela vai trabalhar com o calor, com o frio e hoje em dia é a tinta mais indicada e mais usada aí nas partes externas da construção civil. Não só de casas, também como um todo, tanto prédio como edificações. Certo. Essa pergunta foi muito perguntada, muito questionada, então tá aí a resposta. E agora a pergunta do Zilásio, de Joinville. Se tem como pintar com uma tinta base da água em cima de uma tinta que seja a base de óleo? Gustavo, muito boa pergunta aí do Zilásio. Zilásio, muito obrigado mesmo aí por a pergunta, uma pergunta muito inteligente. Pelo fato do seguinte, a gente vai deixar claro aqui, separar essa pergunta em duas partes. A primeira parte, tinta à base d'água pode ser uma tinta acrílica, pode ser um esmalte sintético à base de água. Então a pergunta, no caso, vou te responder direcionando para o esmalte sintético à base de água. Sim, ela pode, É importante que até essa parte, que a madeira, normalmente o esmalte sintético é aplicado na parte de madeira, ele com o tempo, ela fica meio oleosa, esse esmalte sintético à base solvente. Então, ou seja, a tinta a óleo. O que a gente pode fazer? Dá uma fosqueada com a lixa, fosqueia bem essa parte da tinta e pode aplicar tranquilamente o esmalte sintético à base de água. Isso é importante dizer pelo fato do seguinte, hoje em dia é uma tendência que se segue também nesse tipo de aplicação. Tem muitas edificações que está sendo renovada a pintura, então está sendo substituído o esmalte sintético à base solvente pelo esmalte sintético à base d'água. Isso por causa do amarelamento. Mas pode sim, e pela tendência de hoje, se deve ser feito esse tipo de aplicação do esmalte sintético à base d'água em cima da base solvente. Perfeito, então. Então a resposta, Zilásio, é sim. Agora uma dúvida aqui, o pessoal da nossa região também com dúvidas. Bianca de Tubarão. Qual a diferença entre massa corrida e a massa acrílica? Muito boa pergunta aí, Gustavo. Bianca, muito obrigado pela participação. Pergunta muito inteligente também aqui pelo fato seguinte. Massa corrida e massa acrílica, ao olhar, pegar ali, ela é a mesma coisa. Não apresenta diferença nenhuma entre uma e outra. A diferença é o seguinte, que massa acrílica é feita a aplicação na parte externa. Massa corrida, aplicação na parte interna. Então, aí está a diferença entre uma e outra. Uma é utilizada para a parte externa da casa e outra para a parte interna. Mas tem um diferencial aí também que é legal a gente deixar bem claro aqui, pessoal, que a massa acrílica é uma massa mais seca, mais rígida, difícil de lixar. Então é interessante que, feito a aplicação,
já se lixe no mesmo dia. Já a massa corrida não tem esse problema, por ser ela é um pouco mais suave, mais leve para lixar, então não tem problema passar de um dia para o outro a massa corrida interna. Já a massa acrílica externa tem que atentar para esse detalhezinho aí, que vai ajudar muita gente nessa parte aí da lixação. Perfeito, então. Para finalizar esse quadro agora, vamos com a pergunta do Wesley de Gravatal. Essa pergunta aqui também foi muito questionada, que seria se pode colocar cimento queimado diretamente em cima do reboco. Pessoal, hoje, olha, tenho que agradecer, perguntas boas, perguntas inteligentes aí que vai ajudar muita gente a tirar dúvida. Então, pessoal, já que no nosso cenário nós temos aqui o cimento queimado. Nesse caso, eu tinha um painel de madeira e eu forrei ele com placas de acartonado, porque a madeira ela trabalha, e apliquei já o cimento queimado diretamente em cima do acartonado. Da mesma forma, pode ser feito sim a aplicação diretamente no reboco. Isso é possível e é viável. Só atentar-se para um pequeno detalhe. Ele vai consumir um pouco mais da massa. Agora, se você pode aplicar 2 demãos de massa corrida direto no reboco e depois finalizar com umas 3 ou 4 demãos, vai depender da quantidade de queimas que o cliente vai pedir, mas pode sim. Wesley, muito obrigado pela pergunta muito boa. E detalhe, né? A pergunta fica mais interessante porque hoje em dia é uma tendência, hoje em dia é um lançamento, se utiliza muito aí na parte decorativa da casa o cimento queimado. Então, pessoal, encerrando aqui o nosso quadro Bate-Papo na Pintura, pedir para vocês aí, ó, deixe suas dúvidas no nosso Instagram ou nos comentários do vídeo. Se inscrevam no nosso canal, deixe seu like e compartilhem. Até a próxima!